Porque o teorema de Laplace, ele diz o seguinte, ó, o determinante dessa matriz que está aqui dentro, né, ele vai ser igual. Você vai pegar o elemento, tá, no caso aqui 1, e vai multiplicar pelo cofator dele. O que é o cofator? O cofator de um elemento, pessoal, ele é calculado por esta formulinha, ó. Tá? Cofator, por exemplo, ó, o elemento, no caso aqui do 1, né? É o elemento que está na primeira linha da segunda coluna, né? Então, seria aqui o A12, né? Quem que é o cofator do A12? Então, seria o C12, tá? Então, seria aqui, ó, o C12. Eu teria que calcular o C12. O que seria o C12? De acordo com a formulinha, ó, seria menos 1 elevado à soma dos índices. Quem são os índices? Ó, é o I mais J, tá vendo? Que no caso aqui, ó, seria 1 mais 2. Tá? Vezes, pessoal, o menor complementar, que é esse M aqui. Ó. O que é o menor complementar do elemento 1? O menor complementar é quando você elimina a linha, elimina a coluna, tá? E aí você forma um determinante com os elementos que sobraram. Tá? Então, você iria calcular aqui, ó, você elimina a linha, elimina a coluna, ó, tá? E aí iria sobrar o quê aqui, ó? Iria sobrar o determinante, ó, 0, 1, 3, tá vendo? 4, 1, 2, 2, 3 e 1. Aí você teria que calcular esse determinante de ordem 3, que a gente sabe calcular, certo? Bom, fala, Augusto, beleza? Só uma revisãozinha isso aqui, tá, pessoal? Então, você vai pegar... Mano, meu note demorou uns 10 minutos pra ligar, mano. Eu não sei o que tá acontecendo, velho. É, note ruim, né? Nossa. Zoeira, viu, Augusto? Mano, você tá completamente certo, velho. Tá antigo, velho. É, eu Tá sei, tô demorando ligado. muito. Tipo, O meu também é. até ele ligar, mano, até ele ligar, demora muito, mas depois que ele liga vai tranquilo, mas depois que É ele, suave, até ele né? ligar, mano, é esse o problema, velho. Comprei um, né? O meu antigo também tava assim. O meu antigo é da Acer. Aí eu comprei um da Dell, Ah, um o meu pouquinho é da melhor. Ace. Mas o da Dell é um pouquinho melhor. Ah, Mas então, pessoal, lembrando aqui, mano, tá? mas é isso Então, aí. aqui, ó, eu escolhi aqui a fila, né? No caso aqui, a coluna, que tem maior quantidade de zeros, para facilitar o cálculo. Então, eu peguei o primeiro elemento, né? E vou multiplicar pelo cofator dele. Então, o primeiro elemento é o A12, calculei o C12, né, usando essa formulinha aqui. Tá? Bom, aí eu teria que fazer isso para todos os elementos. Né? Então, eu teria que calcular aqui o cofator do zero, o cofator do zero e o cofator do zero. Por isso que eu escolho, ó, a linha que tem mais zeros, porque isso aqui vai facilitar o meu cálculo na hora de você fazer o determinante. Por quê? Ó, a zero vezes qualquer coisa dá zero, né? Então, esse cara aqui vai anular, esse cara aqui vai anular, esse cara aqui vai anular. Então, o único trabalho que você teria, nesse caso, teria que calcular o seu C12, tá vendo? E multiplicar por 1, que é o elemento. Eu não vou fazer o cálculo aqui, só estou relembrando, tá? Mas aí o determinante, pessoal, ficaria, então, o determinante da matriz, ó, ele seria igual a 1 vezes o C12. Que no caso aqui seria o próprio C12, né? Então, o C12, lembrando, é o cofator, tá? Que você calcula usando esta formulinha aqui, tá? E esse M aqui é o menor complementar do A12, tá bom? Certo? O que é menor complementar, gente? Menor complementar é quando você elimina a linha e elimina a coluna do elemento. Tá? Então, para calcular o menor complementar aqui do 1, eu elimino a linha dele, elimino a coluna dele e faço um determinante com os elementos que sobraram. Beleza? Se eu fosse fazer isso para todos os elementos, ia dar trabalho. Por isso que eu escolhi aonde tem maior quantidade de zeros. Beleza? Esse é o teorema de Laplace. Bom, mas existem casos, né? Existem casos
que você tem aqui uma matriz, por exemplo, aqui de ordem 4, né, que você não precisa aplicar Laplace. Quando isso acontece, nesses casos aqui, quando eu tenho uma matriz triangular superior ou uma matriz triangular inferior. O que é isso? Observe o seguinte, ó. Vocês estão enxergando aqui um triângulo? Olha só. Tá vendo que aqui, ó, eu tenho um triângulo superior aqui em cima, ó. Por quê? Porque os elementos que estão abaixo da minha diagonal principal, ó, a diagonal principal é essa daqui. Tá vendo que é tudo zero, ó? Então, isso daqui forma uma espécie de um triângulo aqui em cima. Certo? Então, a gente chama essa matriz de matriz triangular superior. Superior porque o triângulo fica em cima. Tá? Eu posso também ter uma matriz triangular inferior. Aí vai ser o contrário, ó. Eu vou ter aqui um triângulo formado pelos números aqui, ó. Vendo? Aí, os elementos que estão acima da diagonal principal é essa, ó. Os elementos que estão acima da diagonal principal é tudo zero. Tá vendo? Aí o triângulo fica aqui embaixo. Certo? Quando isso acontece, pessoal, quando eu tenho uma matriz quadrada, seja ela triangular, superior ou inferior, o determinante vai ser o produto dos elementos da diagonal. Tá? Então, neste caso, ó, quem que seria a minha diagonal? Seria isso daqui, né? Olha como facilita muito esse teorema. Só que ele só vale, né, quando tem uma matriz triangular. Então, eu posso ter aqui, ó, uma matriz, um triângulo na parte de cima ou um triângulo na parte de baixo. O importante, pessoal, é que os elementos que estão abaixo ou acima sejam todos zeros, tá vendo? Senão não é matriz triangular. Quando isso acontece, o determinante vai ser o produto dos elementos da diagonal principal. Então, no caso aqui, ó, eu sei, sem aplicar Laplace, sem aplicar nada, eu sei que o determinante vai ser a multiplicação desses números aqui. Tá? Então, aqui ficaria 1 vezes menos 2 vezes 3 vezes 1, que daria menos 6. Tá? Multiplicar tudo isso daqui. E aqui, quem que seria o determinante? 2 vezes menos 1 vezes 4 vezes 1, que daria menos 8. Tranquilinho, né? Então, quando eu tenho uma matriz triangular, é só você multiplicar os elementos da diagonal principal. Maravilha? Tranquilo? Bom, Jefferson, e quando eu não tenho uma matriz triangular e eu quero transformar numa matriz triangular? Será que tem como? Tem, tá? Tem como fazer isso usando um teoreminha chamado Teorema de Jacobi, tá? Olha só, o que diz o Teorema de Jacobi, ou Jacobi, tá? Fala o seguinte, ó. Olha o que eu vou fazer aqui. O teorema fala assim, ó. A gente pode trocar uma fila. Quando eu falo fila, pode ser linha ou coluna, tá, pessoal? Fila é uma linha ou uma coluna. Eu posso trocar uma fila por ela mesma, somada com uma fila paralela, multiplicada por um número, que o determinante não vai se alterar. Como assim? Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Olha só, aqui eu tenho um determinante, certo? Tá? O teorema diz o seguinte, pessoal. Eu posso escolher uma fila e trocar essa fila por ela mesma, somada com uma fila paralela multiplicada por um número. Como assim? Vamos lá. Ó. Vamos escolher aqui uma fila qualquer. Tá? Por exemplo, ó, eu vou escolher a primeira linha, tá bom? Eu vou escolher a primeira linha. E eu vou escolher fazer uma troca aqui. Eu vou trocar a segunda linha, tá? Vou trocar essa daqui, tá? Eu vou fazer uma troca aqui. Eu vou trocar essa linha, tá? Mas eu vou trocar essa linha pelo quê?
Eu vou escolher uma linha paralela. No caso aqui vai ser a primeira, tá? Que é a única que eu tenho, né? E vou multiplicar a primeira por um número que eu quiser. Qualquer número que eu quiser. Qualquer número, tá? E vou somar com essa e colocar no lugar. Por exemplo, ó, eu vou escolher essa fila aqui, ó. Eu vou multiplicar ela por menos 2. E vou somar aqui. Tá? Então, eu quero trocar essa daqui, eu quero trocar a laranja, tá? Eu escolhi essa daqui para multiplicar. Então, eu vou multiplicar por um número que eu quiser e vou somar aqui e colocar o resultado no lugar dessa daqui, tá? Então, como é que ficaria? Como é que ficaria? Vai ficar assim, ó. 2 vezes menos 2. Vai dar menos 4, não vai? Soma com o 3. Quanto dá? Então, ó, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Soma com o 3 vai dar menos 1. Então, aqui, eu vou trocar e vou colocar menos 1. Tá vendo? Vamos com esse agora, ó. Menos 1 vezes menos 2. Quanto dá? Vai dar 2. Somado com 4, vai dar 6. Pronto, ó, eu fiz a troca que eu quis, tá? Então, eu troquei essa fila, no caso aqui, essa linha, pela multiplicação dessa por 2, somei e coloquei no lugar, tá? No caso, a fila que eu multipliquei, pessoal, ela não se altera, tá? Ela não se altera. Então, aqui continua sendo 2 e menos 1, tá bom? Eu só alterei a fila que eu quis trocar. Então, eu quis trocar esta fila aqui. Essa é a ideia, eu quis trocar essa fila. Então, eu só troquei ela. Eu usei a outra para poder trocar ela. Mas a fila que eu multipliquei, ela não se altera, tá bom? Certo? A fila que eu estou multiplicando, ela não se altera. Só vai alterar aquela que eu quero fazer a troca. Então, eu quis trocar essa, troquei por isso. Eu posso fazer isso, pessoal, que o determinante ele não se altera. Quer ver, ó, como não alterou o determinante? Se eu calcular o determinante dessa matriz que está aqui dentro, vai dar igual a essa daqui. Vamos fazer o teste aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, 2, menos 1, 3 e 4, ó. Vamos lá, calcula o determinante aqui, ó. Um determinante de ordem 2. Como é que você calcula o determinante de ordem 2? Lembra da regra da cruzadinha, ó? Como se fosse uma cruzadinha aqui, ó. 2 vezes 4 dá 8. E aqui, menos 1 vezes 3 vai dar menos 3. Só que quando você multiplica a secundária, troca de sinal, beleza? Então, ó, aqui iria ficar menos 3. Então, troca de sinal, vai ficar mais 3. Então, ficou mais 8 e mais 3. Então, o determinante seria 11, certo? Então, o determinante aqui, ó, ele deu 11. Ok? Vamos calcular o determinante dessa daqui. Ah, se eu calcular o determinante dessa, ó, 2, menos 1 e 6. Vamos ver quanto vai dar aqui, ó. Então, 2 vezes 6 vai dar 12, né? Positivo. Agora aqui, ó, menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1, positivo. Só que aí você troca de sinal. Então, vai ficar menos 1. 12 com menos 1 vai dar 11. Tá vendo? Então, o determinante dessa daqui também deu 11. Tá? Então, o teorema de Jacobi, ele permite que eu faça isso sem alterar o determinante. Então, eu posso multiplicar uma fila qualquer por um número, somar em outra. Tá? Que o determinante não vai se alterar. Entenderam aqui a ideia? Esse é o teorema de Jacobi. Tá? Você multiplica uma fila, a fila que você quiser. Tá? E aí você soma com outra. E troca, né, a fila que você... aonde você vai somar, você troca, tá? Pelos novos valores. Então, aqui, 2 vezes menos 2, deu menos 4. Eu vou somar com 3 e já vou fazer a troca. Tá? Então, vai ficar menos 4 mais 3, que é menos 1. Tá? E aqui, ó, menos 1 vezes menos 2, vai dar 2. Positivo. Eu vou somar aqui, vou somar com 4, então já faz a troca. Tá bom? É isso que diz o teorema de Jacobi. Para que serve esse teorema? Tá?
Ele serve se eu quiser transformar um determinante em um determinante triangular. Por exemplo, olha só. Vamos tirar, se quiser tirar um print, pessoal, tá? Vai tirando aí, tá bom? Por exemplo, ó. Posso tirar a folhinha? Pode? Pode. Então, aqui, ó, vamos lá. Olha só, vamos calcular esse determinante. Ah, Jefferson, esse determinante aqui ele é fácil, né? Ele é um determinante de ordem 3. Então, eu vou usar aquela regra de repetir coluna. Beleza, pode usar, tá? Mas eu vou usar esse determinante aqui para você e vou aplicar o teorema de Jacobi, só para vocês entenderem melhor o teorema de Jacobi. O que eu vou fazer? Qual que é a ideia aqui, pessoal? É transformar a matriz que está aqui dentro numa matriz triangular. Ou seja, ó, eu quero fazer o seguinte. Eu quero zerar esse cara, eu quero zerar este cara e eu quero zerar este cara aqui. Se eu conseguir ganhar zeros aqui, ó, eu transformei numa triangular. Vocês concordam comigo? E aí, ó, eu vou pegar e vou multiplicar a diagonal principal. Só que não é simplesmente trocar por zero, né, pessoal? Eu tenho que fazer uma mudança aqui, né? Eu vou alterar isso daqui de forma que eu ganho zero aqui, ganho zero aqui, ganho zero aqui, usando o teorema de Jacobi. Então, qual que seria a estratégia? Eu vou usar a primeira linha, eu vou multiplicar a primeira linha e vou trocando aqui para tentar ganhar zero. Uma dica. Sempre que você for aplicar o teorema de Jacobi, é muito bom quando você tem um 1 aqui. Por quê? Porque você consegue transformar 1 no número que você quiser. Então, olha só. Como é que eu faço para anular esse cara aqui, gente? Mais 3. Não é o menos 3? É o menos 3, não é? Então, qual que é a estratégia aqui? Eu vou pegar, multiplicar a primeira linha por menos 3. E aí eu vou somar aqui, ó. Eu vou somar nesta linha aqui. E aí eu vou ganhar um zero. Tá? Então, a linha que eu vou multiplicar, ela não se altera, tá? Eu só vou multiplicar. Aonde que eu vou alterar? Aonde eu vou colocar a soma. Então, eu vou multiplicar esta por menos 3, ó, e vou somar aqui, nesta linha. O teorema de Jacobi garante que o determinante ele não se altera. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Então, a primeira linha ela não se altera, eu só estou usando ela para multiplicar. Vamos lá. Agora é um cálculo mental, tá? 1 vezes menos 3 dá menos 3. Eu vou somar aqui. Eu vou ganhar meu zero, não vou? Só que você tem que fazer na linha inteira, tá, pessoal? Agora, 2 vezes menos 3, ó. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Eu vou somar com esse cara aqui. Menos 6 com menos 2 vai dar menos 8. Agora aqui, 3 vezes menos 3 vai dar menos 9. Vou somar com 5. Menos 9 com 5 vai dar menos 4. Beleza, consegui ganhar meu zero aqui. Agora a ideia é ganhar um zero aqui. Tá? Agora eu faria o quê? Eu multiplicaria a primeira linha, vou usar novamente a primeira linha, tá? Porque o 1, ele se, entre aspas, né, ele se transforma no número que eu quiser. Então aqui, o 1, como aqui vale 1, eu vou multiplicar por menos 3 para ganhar outro zero aqui. Então, novamente, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 3. Tá? Menos 3. E vou somar aqui, tá? Tudo bem? Então, vai ficar assim, ó. 1 vezes menos 3 vai dar menos 3. Soma aqui, eu ganhei um zero. Tá vendo? 2 vezes o menos 3 vai dar menos 6. Olha só que interessante. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Se eu somar com 6, ó, de bônus, eu já ganhei outro zero aqui. Agora aqui, 3 vezes menos 3 vai dar menos 9. Menos 9 com 1 vai dar menos 8.
Olha só, eu ganhei 3 zeros aqui. Então, eu transformei isso daqui, eu apliquei duas vezes, apliquei duas vezes o Jacobi, tá? E cheguei no determinante que não se altera. Então, o determinante dessa daqui é igual ao determinante dessa daqui. Só que aqui, ó, eu cheguei numa triangular. Tá vendo? Ó, eu tenho uma aqui. Aqui dentro eu tenho uma matriz triangular. Então, é só eu multiplicar a diagonal principal. Se eu multiplicar a diagonal principal, menos 8 vezes 1, vai dar mais 64, tá bom? Beleza? Ah, Jefferson, eu não poderia repetir as duas colunas aqui e tal, e fazer toda aquela regrinha? Poderia também, tá? Só que quando você tem um determinante de ordem 4, você pode tentar transformar numa triangular. Que é o que eu vou fazer agora, pessoal, no exercício número 2. Lá da página 211. Pega lá o exercício do módulo 40, apostila 7, tá? Vai lá na página 211. Eu vou resolver o exercício número 2, tá bom? Página 211, apostila 7, exercício número 2. Tá? Exercício número 2. Todos comigo? Estão comigo, gente? Sim. Lógico, Jeff. Então, vamos lá. Ó, aqui está o exercício número 2, tá? Bom, tá vendo que aqui eu tenho um determinante, uma matriz de ordem 4, né? Tem 4 linhas e tem 4 colunas. Aquela regrinha de repetir coluna, pessoal, não funciona aqui, tá? Só funciona quando eu tenho um de ordem 3. Bom, se eu for aplicar o teorema de Laplace aqui, pessoal, vai dar muito trabalho. Porque tá vendo que não tem zeros, né? Ia dar muito trabalho. Então, qual que é a minha tentativa aqui? Bom, olha só. Tenho 1 aqui. 1 é um número muito estratégico, começar com 1 aqui. Tá? Porque 1 eu consigo transformar ele em qualquer outro valor, né? E aí eu consigo zerar. Mas vamos ver se daria certo zerar. Então, o que eu pensaria? Ó? Bom, será que eu consigo zerar esses caras aqui? Ó? A ideia seria isso daqui, ó. Zerar aqui, zerar aqui, zerar aqui, zerar aqui, zerar aqui e zerar aqui, né? Essa seria a ideia, né? Bom, será que daria certo? Vamos tentar, ó. Como é que eu iria anular o 3, gente? É um menos 3. Então, eu iria multiplicar a primeira linha por menos 3 e iria somar aqui, ó. Tá? Teorema de Jacobi. Então, ó, menos 3 iria somar. Eu iria ganhar um zero aqui, tá? Vamos fazer isso, então. A linha que eu vou multiplicar, pessoal, ela não se altera, tá? Ela não se altera. Tá? Então, aqui vai continuar, ó. 1, 2, 1, 3, 2, 1. 1, 3, 2, 1. Agora, vamos lá, mentalmente, tá? Menos 3 com 3, ganhei um zero. Então, tá, ganhei um zero aqui. Aqui, ó, 3 vezes menos 3 vai dar menos 9. Menos 9 com 49 vai sobrar 40, né? Aqui sobra 40. Aqui vai dar 2 e menos 3 vai dar menos 6. Menos 6, menos 6 com 7 vai sobrar 1. 1 vezes menos 3 vai dar menos 3. Com esse 4 aqui, vai dar 1. Tá, beleza. Consegui o zero aqui, né? Vamos tentar um zero aqui. O que eu iria fazer agora? Eu iria multiplicar agora por menos 4. Tá? Então, eu iria pegar a primeira linha, iria multiplicar ela por menos 4 e iria somar aqui, ó. Tá? Então, menos 4 com o 4, zero. Aí ia ficar, ó, 3 vezes menos 4 dá menos 12. Opa, ó, de bônus, eu consegui um zero aqui também, ó. Que vai ficar menos 12 com 12, ó. De bônus eu já consegui um zero. Aqui, menos 8, né? 2 vezes menos 4, menos 8. Menos 8 com 13
vai dar 5. 1 vezes menos 4 vai dar menos 4. Menos 4 com 5 vai dar 1. Tudo bem? Beleza. Agora eu vou tentar zerar esse cara aqui, ó. Então, agora eu faria o quê? Multiplicaria por menos 5, né? Então, aí eu iria pegar ali, ó. Iria pegar a primeira linha, iria multiplicar por menos 5. Iria colocar aqui, ó. Então, menos 5 e iria somar aqui. Então, eu iria ganhar um zero aqui, porque vai ficar menos 5 com 5, ganhei um zero. Aí ia ficar menos 15. Ó, menos 15 com 15, de quebra, eu já ganhei outro zero aqui. 2 vezes menos 5 vai dar menos 10. Menos 10 com 10, de quebra, eu já ganhei outro zero aqui. Olha que maravilha aqui, né? 1 vezes menos 5 vai dar menos 5. Menos 5 com 11, aqui fica 6. Olha só, eu apliquei 3 vezes o teorema de Jacobi. E eu ganhei aqui dentro ficou uma matriz triangular. Tá vendo, ó? Aqui eu ganhei uma matriz triangular, ó. Então, o determinante vai ser o produto dos elementos da minha diagonal principal, que é essa daqui, ó. Certo? Aí vai ficar, aqui vai dar 30, né? 30 vezes 40 vai dar 1.200. Então, o determinante aqui vai dar 1.200, que é a multiplicação, tá? 1 vezes 40 vezes 5 vezes 6, 1.200. Beleza? Tá? Então, quando você tiver um determinante, pessoal, de ordem 4, que não dá para você aplicar Laplace, tenta ganhar aqui nos zeros, tá? Tenta ali fazer uma triangular ali, tá? Nem sempre dá certo, né? Se você vê que não dá certo, você vai tentando outro caminho, tá? Esse outro caminho que a gente pode tentar é usando propriedades e determinantes, que é o que a gente vai ver agora, tá? Vou falar agora de propriedades e determinantes e depois eu volto nos exercícios, beleza? Tira um print aí, então. Falar de propriedades de determinantes. Pode tirar a folha? Muito bem. Então, vamos lá. Para que servem propriedades dos determinantes? Porque tem alguns determinantes, tá, que eu bato o olho ali, eu já sei que ele pode valer zero. Tá? Ou tem alguns casos em que ele me dá um determinante e pergunta o valor de outro. Então, vamos às propriedades. Olha só, a primeira propriedade diz o seguinte, ó. Quando eu tenho uma matriz e a transposta dela, o determinante vai ser igual. O que é transposta de uma matriz? Vocês lembram? Transposta de uma matriz, pessoal, é quando eu inverto linha e coluna, tá? Então, aqui no caso, ó, tá vendo? A linha, ela virou coluna. Ó, ela estava deitada, ela ficou de pé, tá vendo? Ó? 3 e menos 1, ó. Ela estava deitada, ela ficou de pé, tá? Então, eu troco linha por coluna. Isso que significa a matriz ser transposta. E a propriedade, ela garante que, se eu tenho aqui duas matrizes transpostas, o determinante vai ser igual. E é verdade, ó, calcula o determinante dessa aqui, para a gente verificar. Ó, se eu calcular o determinante dessa, vai ficar assim, ó. Então, aqui ficaria menos 1, né? E aqui, ó, ficaria 6. Só que aí eu troco de sinal. Menos 6. Então, o determinante seria menos 7. Certo? Né? Agora, calcula dessa daqui, ó. Aqui ficaria menos 1. Aqui ficaria 6.
Só que aí você troca de sinal. Menos 6. Tá? Então, o determinante também deu menos 7. Tá vendo? Elas são transpostas, mas o determinante ficou igual. Então, o determinante de uma matriz A vai ser igual ao determinante da sua transposta. Tá? Isso aqui é o sinal da transposta, tá? Essa notação. A elevado a T. T de transposta. Beleza? Então, essa é a primeira propriedade. Mas observe o seguinte. Eu tenho dois determinantes aqui envolvidos, né? Tenho dois determinantes envolvidos. De uma matriz e da transposta dela. Vamos ver agora 3 casos, tá? Em que eu bato o olho no meu determinante e eu sei que ele vale 0. Sem aplicar Laplace, sem aplicar a regra de Sarri, tá? São esses casos aqui, ó. Tira o print aí. Foi? Foi. Printaram? Deram uma printada aí? Printemos. Deram a printar? Printada, eu falei, hein? Deram a printada aí? Foi? Tá bom. Vamos nessa agora, ó. O determinante de uma matriz é nulo quando uma de suas filas tem todos os elementos nulos, né? Isso aqui é bem óbvio, pessoal, se você pensar no teorema de Laplace, né? Que, ó, todos os elementos são 0, né? Então, de cara, não precisa nem calcular nada, você sabe que o determinante vai ser 0, tá? Porque, ó, eu tenho uma fila inteira de 0. Então, o determinante vai ser 0, tá bom? Outro caso que o determinante dá 0, pessoal, é quando eu tenho duas filas paralelas e elas são iguais, que é o caso que eu tenho aqui, ó. Tá vendo que eu tenho uma fila aqui? E eu tenho uma outra fila aqui, que são iguais, ó, elas são paralelas, né? São paralelas e iguais. Se você aplicar a técnica de repetir coluna, fazer as continhas, isso aqui também vai dar 0. Mas não precisaria fazer se você lembrar dessa propriedade, tá? Se eu tenho linhas iguais, pum, o determinante vai dar 0. Tá bom? Printa, vai. Foi? Foi. Outro caso que o determinante dá 0, que é uma consequência desse, tá? É quando eu tenho filas perpendiculares. Perdão, filas perpendiculares não, filas proporcionais, tá? Por exemplo, ó, eu bati o olho aqui, eu percebi o seguinte, ó. Tem filas aqui que são uma está proporcional à outra. Olha só. Essa fila aqui, ó, que no caso é uma coluna, e essa daqui, elas são proporcionais. Qual que é a constante de proporcionalidade? Quem que é a minha constante de proporcionalidade aqui? O 3. O 3. Nossa, engasguei aqui. O 3, né? Porque daqui para cá, eu multipliquei por 3, tá? Então... Covid aí. Nossa, pensou? E aqui seria o 3. Bom, quando isso acontece, pessoal, o determinante também vai dar 0, tá? Então, 3 casos em que o determinante dá 0. Quando você tiver uma fila de zeros, quando você tiver filas iguais ou quando você tiver linhas proporcionais, tá bom? Posso ter aqui uma matriz gigantesca, um determinante grande. Se eu te identificar que eu tenho duas filas proporcionais, o determinante vai dar 0, tá? No caso aqui são duas colunas, mas poderia ser duas filas, duas linhas também, beleza? São os 3 casos aí que o determinante dá 0. Outra propriedade aqui, ó. O determinante de uma matriz, ele troca de sinal quando eu troco duas filas de lugar. Tá? Então, vamos aqui, ó.
aqui eu tenho determinante, se eu calcular esse determinante aqui, ó, pela cruzadinha, rapidinho aqui, ó, vai ser 4 e menos 6, certo? Então, o determinante vai dar menos 2. Agora, o que aconteceu aqui, ó? Tá vendo que aqui eu fiz uma troca de posição de linhas, ó? No caso aqui, eu coloquei a primeira linha, ó, a primeira linha foi para baixo e a segunda linha foi para cima. Eu só troquei 2 linhas de posição.